Por isso? Claro. Posso? As aparições de Nossa Senhora, elas aconteceram no mundo inteiro. Em épocas diferentes, ou teve uma época de várias aparições. Porque a gente tem Fátima, né? Aí tem imagens que aparecem. Como que é essa história de aparições e ter várias imagens, né, da Nossa Senhora conforme o país, conforme a região? Então, primeiro que já no começo do cristianismo, a primeira aparição foi de Nossa Senhora a São Tiago, sobre um pilar, né? Então, a Basílica Nossa Senhora do Pilar, em Saragossa, tem esse pilar, que é um centro de devoção na Espanha, uma coisa extraordinária. Que ano foi isso, mais ou menos? Deve ter sido ano 40 e pouco, 50. Ao longo da história foram acontecendo diversas aparições, mas sempre foram, digamos assim, de índole mais particular. Localidades menos gerais. A primeira grande aparição que me parece assim, que marcou a época foi em Guadalupe. Ah, é? Porque lá... Antes de Fátima. Antes de Fátima, foi 1531. Nossa. Porque ali, de fato, a aparição de Nossa Senhora causou uma conversão em massa nos indígenas. Pelo modo como ela apareceu, e aquele poncho que está em Guadalupe é um negócio extraordinário. Foi estudado por cientistas, pela NASA, ninguém explica. A pintura que não toca o tecido, A né? pintura que não toca o tecido. Como assim? Explica, padre. É como se fosse... É como se a pintura estivesse sobre o tecido. Isso. E não inerisse nele. O próprio tecido sofreu uma alteração química, que ninguém sabe dizer como que é. A imagem tem camadas. Por exemplo, a retina, a pupila do olho reage quando você tira fotografia. Isso, como se estivesse vivo, né? Como se estivesse vivo. É um negócio extraordinário. É extraordinário. Guadalupe realmente é extraordinário. Depois, houve outras aparições, várias, mas, sobretudo, Lourdes. Estive lá também, em Lourdes. Que é uma coisa grandiosa, maravilhosa. E a maior de todas as aparições, que é Fátima. Essa é muito Porque ali Nossa Senhora deu um sinal, um milagre, com hora marcada. Marcou o horário em que, no dia 3 de outubro de 1917, ia dar um milagre público. E diante de 70 mil pessoas... Mas antes aparece para as pastoras, para as meninas. Antes, desde maio até outubro, ela aparece... Jacinta... Francisco e Lúcia. E para elas, ela avisa, tem esse sinal que vai aparecer depois ou não? Sim, ela promete. Eu vou fazer um sinal que todos poderão ver. E aí, nesse dia, estava chovendo, todo mundo imaginava que não ia acontecer o sinal que ela falou, por causa da chuva. 70 mil pessoas debaixo de chuva, de repente, o céu rasgou, assim, as nuvens se abriram e o sol... começou a dançar no céu, né? Veio para frente, foi para trás, girou, etc. Saíram luzes. As pessoas pensaram que era o fim do mundo, coisa desse tipo. E é o maior milagre público de que se tem notícia na história da humanidade. Talvez depois da abertura do Mar Vermelho, que está na Bíblia. Mas de milagre público, testemunhado por milhares e milhares de pessoas, esse é realmente o mais estrondoso. Porém, tem uma coisa interessante. Não apenas o milagre aconteceu com hora marcada, mas Nossa Senhora deu mensagens, ela profetizou, ela disse que iria acontecer a Segunda Guerra Mundial. Os 3 mistérios? Exatamente, os 3 segredos. E tudo se cumpriu ao pé da letra. Sem que aquelas crianças pudessem minimamente perceber ou ter noção humana daquilo tudo. Por exemplo, quando a senhora falava da Rússia, ela... as crianças não sabiam o que era a Rússia, pensavam que Rússia era uma mulher. Porque não sabia. Não sabiam. Então, para ver o nível de ignorância, né? Assim como Bernadette em Lourdes, foi a mesma coisa. Então, realmente, a aparição de Fátima é extraordinária. No Brasil, não aconteceu uma aparição propriamente dita. O que aconteceu foi que eles encontraram uma imagem. Eles encontraram a imagem durante a pescaria e, recolhendo a imagem, primeiro recolheram a parte de baixo, depois a cabeça, a imagem se juntou de maneira perfeita
e depois começaram a acontecer milagres sem parar, né? Por intercessão de Nossa Senhora, é Nossa Senhora da Conceição. Mas como, digamos, ela apareceu nas águas, mas apareceu entre aspas, né? Então ficou popularmente Nossa Senhora Aparecida. E a cor escura é porque ela estava dentro do rio. E a cor escura porque estava dentro do rio. A imagem original não tinha essa cor. E mesmo escura, uma das coisas que eu comento aqui é uma observação que a restauradora da imagem fez. Sabem que a imagem foi vítima de um atentado não sabia. na década de 70, foi uma coisa horrível, né? E essa restauradora diz que a imagem ela não é propriamente preta, ela é um misto das raças, porque ela tem algo de vermelho, tem algo de amarelo, tem algo... Olha. Então é como se ela dissesse, eu sou mãe de todos, né? Entendi. E, de fato, a imagem da Nossa Senhora Aparecida fez com que o Brasil inteiro meio que se estruturasse em torno do Santuário Nacional. E quem faz isso, no fundo, é Deus, porque, veja, se Deus não quisesse, era só não dar milagre. Porque todo milagre quem dá é Deus, né? Então Deus foi favorecendo as pessoas com milagres na medida em que elas foram pedindo a Nossa Senhora Aparecida, e os milagres são estrondosos. Vi há pouco tempo a história de um milagre de um homem que estava completamente paralítico e ele resolveu fazer uma peregrinação de cadeira de rodas. E ele, durante a peregrinação, foi recuperando os movimentos e quando chegou diante da imagem, ele andou na frente de todo mundo. É um milagre estrondoso, inclusive foi registrado pelo Vaticano. Então, são coisas assim que mostram que de fato Deus quer salientar. E veja, um dos detalhes da imagem da Nossa Senhora Aparecida que ninguém percebe é que ela está grávida. É uma Nossa Senhora da Conceição. Conceição, né? Então, há uma leve protuberância na imagem, o que mostra, digamos assim, um pouco mais o lado maternal dela sobre a igreja, sobre a nação, sobre todos nós, né? Muito bom.